Uma boa tarde a todos. Bom, nessa primeira semana de janeiro, a gente então inicia, como a Fátima falou, a nossa evangelioterapia. E para começar, eu vou passar para vocês um diálogo que aconteceu entre Deus e um filho. Esse filho chegou até Deus e disse: Pai, posso te fazer uma pergunta? Lógico, meu filho, quantas você quiser. O senhor promete que o senhor não vai ficar bravo? Imagine, meu filho, eu nunca me zango com você. Pergunte o que quiser. Pai, eu queria saber por que o senhor deixou acontecer tantas coisas ruins hoje comigo. Como assim, meu filho? Pai. Começou que eu perdi hora. Acordei tarde, não pude tomar banho, tomar café. O meu carro demorou para pegar. Conclusão, cheguei atrasado no serviço, levei uma advertência e bronca do chefe. Como eu já tinha perdido hora, não saí para almoçar, pedi um lanche. O lanche veio errado. O segundo lanche demorou tanto, chegou no final do meu horário de almoço, nem comi direito. Voltando para casa, o celular tocou, mas era uma ligação tão importante. Aquela pessoa ia me passar conselhos, eu estou com um problema tão sério de relacionamento, o celular não pegou. Como se tudo isso não bastasse, eu cheguei na minha casa, eu só queria relaxar, descansar, colocar meus pés naquela bacia de hidromassagem ali. Sabe o que aconteceu? Ela não funcionou, não deu certo. Não deu certo nada no meu dia. Pai, e o Senhor diz que me ama e deixou tantas coisas ruins acontecerem? Ô meu filho, você enxergou desta forma? Eu vou explicar e você vai entender. Lembra que eu estou sempre falando para vocês do orai e vigiai? Que nós nos alimentamos daquilo que sentimos e pensamos, que nós atraímos para nós situações e pessoas. Então, meu filho, você acordou tão mal-humorado ontem, discutiu com a esposa, brigou com os filhos, saiu xingando, discutiu no trânsito, discutiu no seu local de trabalho. Aí, como se tudo isso não bastasse, quando você chegou em casa, em vez de você conversar comigo, você colocou um filme bem violento. Então, com essas atitudes e comportamentos, você foi atraindo para próximo de você irmãozinhos desencarnados que pensavam e sintonizavam com essas atitudes e comportamentos. Eles ficaram com você a noite inteirinha. E no dia seguinte, eles continuaram. Iam fazer do seu dia pesado. Então, meu filho, eu fiz com que você dormisse um pouquinho mais, para enviar bons espíritos e, junto com o seu anjo da guarda, convencer esses irmãozinhos de sair de perto de você e ir para o mundo espiritual. E o seu carro não pegou logo no início, porque aquele trajeto que você faz todos os dias tinha um motorista alcoolizado. Ele ia bater no seu carro, ia ter um grave acidente e você ia se machucar. O primeiro lanche que chegou, a pessoa que fez estava doente. Se você comesse, você ia se contaminar. E você não está podendo se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Quando o seu celular tocou, se você conseguisse atender, eu não deixei o celular funcionar, porque a pessoa realmente ia te passar orientações, mas ela ia usar da maledicência, ela ia te passar conselhos que só iam complicar mais ainda o seu relacionamento. E a sua bacia está com problema, viu? Se você conseguisse ligar, mas você ia levar um choque, ia dar um curto-circuito, ia ficar tudo escuro. Entendeu, meu filho? Ô meu pai, me desculpa, não precisa pedir desculpa. Eu só quero que você aprenda a confiar em mim. Em todas as situações da sua vida, boas ou ruins.
Os meus planos são os melhores para você. Nossa, Pai, estou tão envergonhado. Não vou me esquecer mais disso. Mais uma vez, o Senhor me desculpa e muito obrigado por toda a ajuda. De nada, meu filho. Eu só quero que você lembre que hoje foi mais um dia que eu, teu Pai, Deus, ama cuidar de ti. Reflexão para esse ano. Como está o nosso relacionamento com Deus? Qualquer um de nós, gente, podia ser esse filho conversando com o Pai. Vamos parar para refletir. Quantas vezes, diante da dor e do sofrimento, nós não conseguimos sentir e enxergar as mãos de Deus atuando na nossa vida? Vamos parar um pouquinho e se perguntar: por que eu tenho tanta dificuldade em manter-me acordado no final do dia para aqueles minutinhos de conversa com o Pai? E eu consigo, com uma facilidade muito grande, segurar o sono, maratonar, às vezes a noite inteira, uma série na Netflix. Por que é tão comum a gente falar assim: hoje eu não vou no centro não, trabalhei tanto, estou tão cansada, está chovendo, eu acho que eu vou pegar uma gripe, estou com um pouco de febre e dor de cabeça. Mas esse mesmo dia exaustivo, chuvoso, que eu estou febril, estou cansada, eu consigo chegar em casa, tomar um banho, um analgésico e ir para uma festa. Por que será que a gente ignora tanto as mensagens de Deus, como nesse caso? Por quantos caminhos e pessoas, situações o Pai tenta mandar mensagem? Eu ignoro, mas rapidamente, às vezes até uma fake news, eu passo rapidamente nos grupos de WhatsApp. Por que será que eu tenho tanta facilidade de me tornar seguidor numa rede social? Mas eu tenho dificuldade, gente, de assumir esse compromisso e esse relacionamento sério com o Pai. E nesses nossos mais ou menos relacionamento com o Pai, por que eu não consigo enxergar a mão dele ali, atuando e aliviando a minha dor e meu sofrimento? Sabe quem pode nos ajudar a responder? Livro dos Espíritos. Questão 1. Onde Kardec, como a Fátima colocou, pergunta: que é Deus? Resposta: inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Se a gente parar para pensar na forma como Kardec pergunta e a espiritualidade responde, a gente vê a seriedade dessa equipe de encarnados e desencarnados assumiram na codificação espírita. É por isso que o livro nos acompanha na nossa evangelioterapia. A gente inicia também com ele. Porque vocês já pararam para refletir que inteligência suprema, primeira questão, se vocês pegar as 1018 seguinte e realmente estudar, vocês chegam a essa resposta? Causa primeira de tudo. Se você pegar os quatro livros que compõem a codificação, Livro dos Médiuns, Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, estudar mesmo, você chega na inteligência suprema, causa primeira. Então tudo é um desdobramento dessa primeira questão. E é por isso que Kardec coloca que é Deus. Ele não usa o que e nem quem. O que colocaria Deus como algo. Quem? Alguém. Algo ou alguém teve uma criação. Ele deixaria de ser uma força maior. A inteligência suprema. Então, em momento algum, gente, o Livro dos Espíritos tem a pretensão de definir Deus, tá? Mas somente conceituá-lo. Porque no momento evolutivo que nós nos encontramos, a gente sabe da dificuldade que nós temos de assumir, de aceitar, até de manter um relacionamento com aquilo que os nossos sentidos físicos não podem ver.
não podem ouvir, não podem sentir, tocar. Então a gente tem essa dificuldade. Pode consultar, gente, os melhores livros, os maiores sábios. Deus não pode, no momento que nós estamos, ser compreendido por palavras. Nós vamos ter que aprender a senti-lo. E aí, Joana de Ângeles vem em nosso socorro. Ela diz, o primeiro passo para a gente começar a sentir Deus é usar um atributo que Ele mesmo nos deu, inteligência. Partir da inteligência, a gente vai para uma verdade colocada por Kardec nesse capítulo, aonde ele diz, diante das nossas dificuldades, de não conseguir compreender, sentir, aceitar por causa dos nossos sentidos físicos, que ainda são muito fortes, a maior prova da existência de Deus é a impossibilidade de se provar que Ele não existe. Todos que tentaram não conseguiram. Então, a maior prova está na obra da criação. Ela não é perfeita, gente. A obra da criação é um efeito inteligente que tem uma causa inteligente. Então, a gente avalia o poder dessa inteligência pela obra. E na criação, a gente não vê na natureza, na obra criada por Deus, alguma falha. Então, nós podemos sim ser muito inteligentes, mas a nossa inteligência tem um limite. Se a gente partir desse raciocínio, nós vamos compreender, ela é limitada. Porque você consegue inventar, você consegue descobrir, manipular, transformar, mas nós não conseguimos criar vida em nenhum dos reinos. Nós precisamos do minério, nós precisamos da semente, nós precisamos de uma matéria-prima. Chega um ponto que é limitado. Então, maior que seja a inteligência da pessoa, ela é o efeito de uma inteligência maior, suprema, que tem a capacidade da criação. E para essa inteligência, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, gente. Luz, força, nós chamamos de Deus. Então, usando a inteligência, a gente chega a essa compreensão. Mais inteligente que eu for, eu sou o ser criado. Então, eu sou o ser inteligente. O Pai que cria é a inteligência. Então, quando a gente começa a usar essa inteligência, tendo essa compreensão, a gente tem que passar a sentir Deus. E nós temos que senti-lo através do amor. Aí entra o papel do Evangelho, da nossa evangelho-terapia. Porque o Evangelho que a gente chama Evangelho de Jesus, na realidade é o Evangelho Jesus, gente. Porque Jesus foi a materialização do amor. O Evangelho é amor do início ao fim. Então, se nós queremos sentir Deus, se nós queremos melhorar o nosso relacionamento com esse Pai, o lugar é dentro do Evangelho. E aí nós precisamos de ajuda. Porque tudo na criação é perfeito. Nada, gente, é inútil. O Pai não criou nada que não tenha uma função. E aí dentro da criação, os seres que estão mais evoluídos ajudam os seres menos evoluídos. Não é aquele exemplo que o Cássio deu? A gente está sempre assim, recebendo ajuda aqui e ajudando aqui. Então, no nosso processo evolutivo, sempre vieram missionários para nos ajudar. E eles, seguindo, se espelhando em Deus, eles respeitam o nosso momento evolutivo. Então, tudo que eles trazem para nós, e quando a gente diz missionário, gente, não é só na parte religiosa, tá? Os missionários estão em todas as ramificações humanas, porque nós precisamos evoluir tanto no moral como no intelecto. Eles dosam o conhecimento, eles dosam as revelações, respeitando a nossa capacidade de assimilar e compreender. Vamos dizer que eles aplicam revelação em doses homeopáticas. E como eles se espelham em Deus, porque o Pai também foi se revelando para nós, gente, gradativamente, porque Ele sabe que nós ainda estamos num processo evolutivo. Então, o amadurecimento dessa ideia de Deus não ia ficar diferente.
teve que ser aplicada em doses homeopáticas. Todos os seres da criação têm a essência divina dentro de si. Nós não sabíamos explicar o que era, mas nós tínhamos. E aí a gente sabe que Deus está ligado à nossa religiosidade, não está? A gente fala mais de Deus em religião. Então o Haroldo disse que a nossa religião, ela nasceu do berço rústico do medo e do temor. Foi aí que a gente começou a manifestar. Porque a gente temia os elementos da natureza. A gente não compreendia como, nós não dominava, então a gente sentia, tem algo acima de mim. Aí esse medo, esse temor, essa necessidade fez que a gente começasse as adorações. Aí é lógico, a gente adorou os elementos da natureza, a gente adorou pedra, a gente adorou os animais, a gente misturou animais com seres humanos, aí a gente foi criando, né? Uma adoração para cada necessidade de nossos deuses, viramos politeísta. E o Pai, com a maior paciência, ele sabia que nós precisávamos disso. O Cristo foi coordenando, mandando os missionários, nos levando a essas adorações, mas chegou um ponto que toda essa adoração tinha que centralizar num ponto único. Porque o nosso destino tem que ser a prática da lei do amor. O amor rege a nossa vida. É somente o exercício do amor que vai libertar a gente da dor e do sofrimento. Nós precisamos centralizar em um ponto para começar a aprender a amar. Então nós precisávamos começar a amadurecer essa ideia de um ponto único, que nós chamamos Deus. E aí entra a tarefa de um povo que todos vocês conhecem, né? Os hebreus. Não é considerado o primeiro povo monoteísta? Aconteceu o mesmo processo. Os missionários foram encarnando, eles foram adorando. Quando chegou o ponto que eles amadureceram essa ideia do Deus único, estava na hora disso ser passado para toda a humanidade. E aí a gente não precisa entrar em detalhe, o nosso tempo não dá, todo mundo conhece a história dos hebreus. E nós vamos exatamente naquele ponto em que eles estavam preparados para espalhar a ideia do Deus único. 300 anos de escravidão no Egito. Aí como a gente é muito questionador, a gente fala, mas que Deus é esse? Um povo escolhido para levar a mensagem desse Deus único? 300 anos sofrendo no Egito? Gente, missionários, os que trabalham aqui, humanos. Dentro de nós, naquela época, o orgulho e o egoísmo estava muito forte. Para eles, o Deus era deles. Era só deles, povo escolhido. Supremacia por todas as nações, eles tinham que dominar. Então os 300 anos ali, gente, foi para expurgar todo o excesso do orgulho e do egoísmo. Quando Cristo percebeu que o excesso tinha sido expurgado, que eles estavam preparados para a tarefa, encarna entre eles aquele que veio para alavancar o nosso progresso moral. Ele é conhecido como a primeira revelação, Moisés. Moisés encarna. A missão de Moisés: retirar o povo da condição ali de escravo, libertá-los, levá-los à terra prometida, que vocês conhecem a história, e aí começar a divulgação para toda a humanidade desse Pai. Lembra? Missionários trabalham com doses homeopáticas. Vem Moisés, no meio de um povo que foi perseguido, escravizado e sofreu toda a humilhação da condição de escravo. Quais sentimentos de um povo desse? Podemos chamar de sentimento ou chamamos de ressentimentos? Ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança. Moisés, um grande missionário, conhecedor já, chega e fala para um povo desse: viu? Vocês estão sofrendo por causa de vocês mesmos, tá? Ato consequência. Tinha criança lá. Tinha gente que tinha nascido na condição de escravo. O que eles fizeram para merecer aquilo? Aí Moisés falava assim: não, mas olha, aquele sofrimento que vocês não estão entendendo,
Nós somos reencarnacionistas, viu? A gente foi e voltou várias vezes. E a gente vai continuar sofrendo até quando a gente aprender a lição. Hoje já é difícil a gente ouvir isso, né, gente? Vocês imaginaram no tempo de Moisés? Se ele falasse isso, não era o momento. Ele tinha que dosar. Aquele momento era exatamente equilibrar e frear esses impulsos que eles tinham. Porque, como se dizia, eles tinham sangue nos olhos. Se eles pudessem sair da condição de escravos e tivessem o poder de dominar, eles iam fazer com o povo egípcio a mesma coisa que fizeram com eles: desejo de vingança. Então, a missão, além de conduzir esse povo, era frear esses impulsos. Então, Moisés também foi um grande legislador, gente. Ele precisava começar a disciplinar. E ele divide essa legislação em duas partes. A primeira, a parte divina. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Imutável, para todos os tempos, para todos os povos, não sofreria modificação. Teria que ser compreendido, mas não sofreria modificação. E a parte humana? Essa tinha que ser dose homeopática, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. E aí vem a polêmica. Moisés era muito grosseiro. Moisés era rude demais. Chucro, como se diz. Criou a lei olho por olho, dente por dente, como pode? Não é questão de poder, de necessidade, gente. Precisava frear os nossos impulsos. Nós não conhecíamos uma outra forma de ser disciplinado. Então diz que a primeira revelação, gente, foi uma ação amorosa do coração do Cristo, que sabia que Moisés estava lidando com uma humanidade grosseira, gente, moralmente atrasada. O Cristo sabia que Moisés não estava lidando com pedra, ele estava lidando com corações endurecidos, mas corações de crianças espirituais ainda. Moisés estava iniciando a educação de almas através do amor. E quando você educa almas através do amor, você tem que ter senso de proporção de revelação. Então, os mandamentos divinos são as sementes do Evangelho, que precisava de um tempo para florescer. Então, ele tinha que frear os nossos impulsos. Então, infelizmente, o Deus que Moisés tinha que apresentar naquele momento era um Deus que punia, era um Deus que castigava. Você freava os seus impulsos com medo de sofrer a punição. Infelizmente, era um Deus de justiça, mas baseado na justiça humana. Era o nosso momento. Mas isso ia ser modificado. Nós íamos aprender a compreender a verdadeira justiça divina. Fomos crescendo. Fomos amadurecendo entre os povos a ideia do Deus único. Fomos, de uma certa forma, mesmo temendo a punição, freando os impulsos, principalmente de vingança, de ódio, de pagar com a mesma moeda. Nós fomos freando e tornamos adolescentes espirituais. Aí estava na hora de transformar esse Deus ainda de uma justiça muito mais humana em um Deus de amor. O Cristo podia ter enviado um outro grande missionário como Moisés, mas ele faz questão de vir pessoalmente, gente, trazer a mensagem da Boa Nova, as palavras que iriam nos levar a compreender os mandamentos divinos e nos libertar da dor e do sofrimento. E ele encarna como homem Jesus e diz assim: eu não vim destruir a lei, mas eu vim ajudar a cumprir. Que leis são essas, que é o nosso capítulo 1, que Jesus veio trazer? Cumprir as leis divinas, gente. Essas são as leis. E pode confiar, porque Jesus não entrava em contradição. Ele veio ajudar a gente a compreender leis, gente, que ele mesmo trouxe. Porque voltando só um pouquinho, 40 anos nós ficamos perdidos no deserto, não é? Simbologia, gente. Assim que foi libertado do Egito, o Moisés tinha o melhor GPS que pode ter. Ele sabia o caminho.
Mas nós precisávamos ficar mais um tempo ali. Tinha que expurgar mais um pouquinho dos ressentimentos. E é ali que acontece de Moisés receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. É isso mesmo, Dalva, né? É o Monte Sinai, né? Deus, né? Passou para Moisés. Moisés podia ser um grande missionário, mas ele não tinha condições de receber diretamente de Deus. Ele precisou de um intermediário. O intermediário entre Deus e Moisés para os mandamentos divinos, Jesus, o Cristo na época. Então, quer dizer, o Cristo, quando encarna como Jesus, ele conhecia por detalhe cada daquele mandamento que ele mesmo pediu a Moisés que colocasse ali. Por isso que ele diz, eu não vim destruir. Ele não entraria em contradição. O amor não é um sentimento que destrói, apenas constrói. Então ele falou, eu vim ajudar vocês a compreender. Para isso, eu vou pegar os 10 mandamentos e vou transformar só em 2, para ficar mais fácil para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí diz, né? Fazer ao próximo é tudo aquilo que você quer de bom para você. E não faça nada que você não queira para você, você não faz para o outro. Só que aí nós temos que pôr uma vírgula, como o Cássio já nos ensinou. Fazer ao outro aquilo que você queria que fizesse para você de bom. Porque às vezes tem coisas que nós queremos para nós, por causa ainda das nossas dependências da matéria, que não é bom para o outro. Então nós temos que fazer o bem para o outro da mesma forma que nós queríamos para nós. Era simples. Era só ter feito isso. E hoje nós não estaríamos sofrendo, nós não estaríamos sentindo dor, nós não conseguimos fazer isso de simples que Jesus pediu. Isso aconteceu porque Jesus veio exatamente no meio de um outro povo escravizado, gente, com os mesmos ressentimentos, com ódio, com mágoa, com desejo de vingança, só com uma diferença. Roma foi mais inteligente. Roma percebeu que o povo judeu era um povo seguidor das leis de Moisés. Lá tudo tinha que ser cumprido segundo olho por olho, dente por dente, lei de Moisés. E quem coordenava tudo isso? Fariseus e escribas, classe dominante entre os judeus. Orgulhosos, o que Roma fez? Deu poder para eles. Eles tinham vantagem, privilégios, e com troca mantinha o restante da população escravizado, mas submisso. E vem Jesus e fala assim, você faz para o seu próximo o que você queria para você? Quem tem excesso de orgulho e egoísmo consegue cumprir isso com o seu próximo? Não. Jesus então, ele divulgava o que, gente? Amor, justiça, fraternidade e igualdade. Não foi aceito pelos poderosos. E nós sabemos o fim de Jesus. E aí ele vem para o povo escravizado. Mágoa, ódio, rancor, humilhação, e diz assim, ó, a partir de hoje, não é mais olho por olho, dente por dente. A partir de hoje, se alguém te ferir numa face, você oferece a outra. Você ama o seu inimigo? Você ore por aquele que te persegue e calunia? Você faz o bem àquele que te odeia e perdoa incondicionalmente? 2025 anos, vocês conseguem, gente? Amar todos da mesma forma? Você consegue oferecer a outra face? Perdoar de forma incondicional? Eu não consigo. Não foi também de encontro aos interesses daquele povo sofrido. Porque Jesus encarnou na época que estava para cumprir a profecia, ele cumpriu. Libertar o povo. Mas sabe qual é a libertação que aquele povo queria? Só mudar de posição, gente. Um guerreiro, um exército, que fosse através da força, conseguisse tirar eles da condição de escravo e virar dominantes. Jesus também não foi de encontro, porque eles não entenderam que a libertação de Jesus não era para o povo judeu. A libertação que Jesus trouxe é para toda a humanidade. E libertar do que, gente? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo leva a todas as outras nossas falhas morais. Então é o orgulho e egoísmo, gente, que traz escravidão, que traz dor, que traz sofrimento, que traz prisão. Eles também não compreenderam, e Jesus sabia disso.
Ele sabia que ele estava lidando com um adolescente. Ele sabia que naquele momento não adiantava ele também falar que nós estávamos sofrendo pelos atos que nós praticávamos, que nós tínhamos que trabalhar esse orgulho e egoísmo. Não adiantava naquele momento, nós não compreendíamos. O que Jesus faz? Coloca parte de tudo que nós precisamos de revelação oculto nas parábolas. Por isso ele diz, eu queria ensinar muito para vocês. Eu queria falar muito, mas no momento vocês não compreendem. Quando vocês crescerem um pouco mais, tiverem preparado, eu envio um outro Consolador. E aí aplica uma dose homeopática para nós, igualzinho Moisés fez. Ele também tinha que trazer uma dose homeopática para nós. Qual foi a dose homeopática de Jesus? Esperança. Porque na época de Jesus, às vezes a gente precisa saber de alguns fatos históricos para compreender. Na época de Jesus, fossem os adoradores politeístas, monoteístas, não se esperava nenhuma compensação após a morte. Você seguia tudo que precisava para cultuar os deuses. Tudo que a lei de Moisés colocava para seguir Deus. Você tinha compensação aqui na terra. Você tinha saúde, você tinha felicidade, você tinha dinheiro, você tinha poder. E aqueles que não cumpriam eram castigados. Com a escravidão, com a doença, com as calamidades. E mesmo que não compreendesse, porque o povo não entendia. Eles seguiam as leis de Moisés, mas eram castigados. Então eles não entendiam por quê, mas eles sabiam que eles estavam sendo punidos. Como não se esperava nada depois da morte, era um povo sem esperança. Aí Jesus trouxe esperança, porque ele diz assim, sabe vocês todos que estão sofrendo? Vem até mim, eu alivio vocês. Você que sofre perseguição, escravidão, injustiça, doença, calamidade, tem um reino esperando vocês depois da morte. Melhorou um pouco. Porque aí eles falaram, viu, vocês viram aquele rabino, aquele tal de Jesus? Está prometendo um reino para nós que sofremos aqui. O que ele pede em troca? Nada. Ele só pede para não pagar com a mesma moeda. Ele só pede para não fazer nada de mal para o outro. Para a gente não se vingar, para a gente não ter ódio. Compreenderam a didática de Jesus? Mesmo fazendo barganha, que era a única coisa que nós entendíamos, eu queria um reino, já que eu não tinha esperança aqui, em troca era só eu não ter ódio, não ter mágoa. Então, de uma forma, Jesus estava trabalhando esses ressentimentos que nós temos que tirar aqui. Ele deu esperança. Mas aí, não podia ainda entender o porquê ou para quê. E vocês sabem que quando a gente está caído, sofrendo, e alguém estende a mão, que você sente aquela esperança, o que se for uma pessoa falar para você, olha, estou te ajudando, mas tem que mudar atitude, comportamento, não é assim? O trabalho é nosso. Não foi o que aconteceu, gente. Jesus deixou essa essência, a vida futura, esses conselhos. O que o cristianismo fez? Várias religiões. Todos eles acreditam na vida futura, mas mudaram a vida futura de acordo com as conveniências. E todas as religiões paravam no fenômeno morte. Nenhuma explicava o porquê e o para quê. E nós cristãos, de religião em religião. Tá bom, Jesus prometeu, que bom, vida futura. Mas por que tem que sofrer para ser feliz, se ele é um pai de amor? Vem os religiosos e dizem, é para ter mérito. Tá bom, mas por que cada alva sofre menos que eu? Por que é para Fátima a vida sorri, para mim nada dá certo? Por que aquela criança morreu em tenra idade? Por que dessas doenças de nascença? Por que aquela pessoa tão boa tem tanto e aquela... Vocês compreenderam as diferenças do sofrimento? Você podia ter esperança numa vida futura, mas por que o pai dá mais para um, dá menos para o outro? Então, gente, essas diferenças do sofrimento foi fazendo que aos poucos a gente acreditasse mais no Deus que punia, que castigava, do que nos Deus de amor.
Nós fomos nos afastando do Deus do amor. Por quê? Porque não entendia o porquê e o para quê. Aí Jesus falou, meus irmãos estão sofrendo, cresceram, está na hora deles compreenderem, vou enviar o outro Consolador. Depois de 18 séculos, gente, não mais na personificação de um homem, como Moisés ou como Jesus, mas nas vozes dos imortais, que através das mãos abençoadas de Kardec e sua equipe, trouxeram todas as verdades que nós ansiávamos, e entre elas, o porquê e o para quê da dor. Ah, espíritas, como vocês são convencidos? Quem diz que o Espiritismo é o Consolador? O que Joana de Ângeli diz para a gente? Usar o atributo da inteligência, né? Todas as religiões, antes da codificação, param no fenômeno morte. E a vida futura fica mais ou menos condicionada quando você morre, céu, inferno e purgatório. Só resumindo, não é assim? Pois é, o Espiritismo vai no fenômeno após morte. A hora que nós retornamos, a gente descobre o verdadeiro mundo é um mundo espiritual. Aqui é que nem quando a gente afasta da casa do Pai e vai para um outro local realizar um aprendizado. E o Pai dá exatamente os mandamentos para serem regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. Agir de acordo com as leis divinas, dou um passo na evolução. Não ajo de acordo com a lei divina, gera-se ali uma falta e tem que ser corrigida. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o erro, né? O equívoco. Você não consegue, você não tem força ou você não quer, né? Aí você desencarna ou morre, como diz, com alguns equívocos. Pela unicidade, a maioria das religiões chegou lá, tem um julgamento, né? Se você foi bonzinho, céu. Muito ruim, inferno. E nós que estamos mais ou menos, aguardamos um juízo final. Tá, Deus é amor, sabedoria e justiça. Diz uma coisa para mim. Você que é pai, mãe, ou tem pessoas que você ama. Um filho seu está vivendo no céu e o outro no inferno. Você consegue ser feliz? Pela eternidade você vê um filho feliz e o outro sofrendo. O que você faz com o filho que está sofrendo? Você não quer ajudar? Você não quer dar a oportunidade? Se o pai é o amor, por que ele ia fazer isso, gente? Aí a gente descobre a pluralidade das existências, sabe por quê? O pai vê você sofrendo. Você fala, mas olha aqui o erro, como que eu vou corrigir? Eu morri. Filho, o que ficou foi seu corpo físico. Lá era um processo de aprendizado seu. Eu vou dar oportunidade de você reparar esse equívoco. Mas como? Uma nova existência. A gente descobre a pluralidade das existências. A gente descobre que esse pai é amor, porque quem ama dá oportunidade. E a gente volta para um aprendizado. E quando você tem que aprender, você não precisa de um material. Se você vai aprender gramática, adianta você levar o material de física? Não. Então você vai voltar, filho, com o material que você precisa, o corpo que você precisa, as situações, as pessoas. E quando você chegar lá, filho, mesmo com o véu do esquecimento, lembra-se bem que toda vez que você tiver um ato que não for de acordo com a lei divina, com as leis que precisam, vem ali para você uma advertência através do sofrimento. Toda vez que você sofrer, para e analisa. Descobre a raiz, muda de atitude e comportamento e você deixa de sofrer. Aquelas que a gente acha que é injustiça, fatalidade, eu não merecia, que você não se vê o causador ali, é uma falta de outras existências. Mas a atitude é a mesma, filho. Diante da dor e do sofrimento, veja a lição que você tem que aprender. Compreenderam por que essas revelações do Espiritismo dão sentido à nossa vida? Compreenderam o que é a vida futura, ponto principal do ensino do Cristo? Vida futura, morte, gente, é apenas um aspecto. Quando Jesus diz, vinde a mim, para ter o alívio na vida futura,
aprenda os ensinamentos, compreenda os mandamentos divinos, porque a vida futura é após o seu ato. Aquilo que eu fiz agora já vai refletir em algo. Essa é a nossa vida futura. É após o nosso ato, seja aqui ou seja no mundo espiritual. Então está nas mãos de quem a felicidade, gente? Nós temos então que parar de terceirizar culpas. Quando a gente compreender que diante de todas as situações, como eu disse lá naquele diálogo do início, os planos de Deus são os melhores, é para isso. O aprendizado está nas minhas mãos. Aí eu começo a sentir Deus. Quando eu vejo a vida, as pessoas e as situações como aprendizado. Porque eu começo a compreender que isso é amor. É dar oportunidade. Isso é sabedoria. Não tem punição, não tem castigo. É a nossa consciência que vê a necessidade. Isso é sabedoria. Dar ao filho que ama a sua oportunidade. Está nas suas mãos. E leve o tempo que for necessário. Todos nós vamos chegar à felicidade. Um vai ter seu tempo, o outro vai ter o outro, quantas existências forem necessárias. Isso, gente, nos leva a entender que o Espiritismo é esse consolador, porque ele explica o porquê e o para quê, não é da dor, do sofrimento. Ele explica o porquê e o para quê de nós estarmos aqui, o porquê e o para quê da nossa vida. Uma boa tarde a todos.